Um trecho do projeto de lei antifacção do governo Lula propõe reduzir a pena mínima de criminosos. Alertaram políticos da oposição, partidos e também juristas. Hoje, integrar organização criminosa dá uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. Mas um parágrafo dessa proposta do Planalto permite a redução da pena 1/6 a 2/3 se o criminoso for primário, tiver bons antecedentes e não ocupar posição de liderança. O senador Sérgio Moro e o procurador do Ministério Público de Goiás, Hélio Telho, afirmaram que, se aprovado, o projeto vai retirar bandido da cadeia, por ser benéfica para os condenados e ter aplicação retroativa. Essa proposta antifacção continua sendo a principal aposta do governo para a segurança pública, com aliados recusando e contrariando o texto da oposição, que classifica as facções como grupos terroristas. Chamar os nossos comentaristas. O Roberto Mota já está a postos no Rio de Janeiro, ao vivo, vai trazer suas impressões. Mota, muitos se debruçaram sobre esse texto, nessa proposta do governo, e agora conseguiram identificar algumas minúcias, alguns detalhes importantes, inclusive essa previsão, redução de pena mínima de criminosos. Bem-vindo. Surpresa zero, Caniato. Quem assiste os Pingos nos Is já estava esperando alguma coisa nesse sentido. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Eu sempre digo, quando não há convicção, não haverá nenhum resultado. Quando se trata de crime, é preciso 2 convicções. A primeira é a convicção de que o criminoso é responsável pelo crime. A responsabilidade não é da sociedade, da falta de iluminação ou da péssima educação. A responsabilidade é do criminoso. E a segunda convicção é de que o criminoso tem que ser punido de forma proporcional ao crime que cometeu. Se essas 2 convicções não estiverem presentes, nada vai dar resultado. E a gente ainda não viu nenhuma ação do governo ou nenhuma ação da esquerda brasileira que mostre que essas convicções estão ali. Pois é, após a operação no Rio de Janeiro, muitas discussões, sobre medidas que deveriam ser tomadas, propostas que poderiam ser apresentadas ao Congresso Nacional, enfim. E aí, esse projeto do governo que prevê uma espécie de benefício, a integrantes de facção criminosa que tenham bons antecedentes e bom comportamento durante o cumprimento de pena. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo também com a gente, preparado, vai trazer suas análises e impressões sobre esse momento em que muito se discute sobre segurança pública, várias propostas sobre a mesa, Dávila? E o governo tentando emplacar esse projeto antifacção. Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Esse é um sinal péssimo de que o governo não está levando a sério o combate ao crime organizado. A medida número 1 para combater o crime organizado é a pena dura, justamente a pena dura que existe em outros países que combatem a máfia, como é o caso da Itália. O que é a pena dura? Primeiro, prisão perpétua para faccionado. Segundo, regime extremamente rigoroso, prisão de segurança máxima, sem visita íntima, e todas as conversas no tal do parlatório será gravada. É assim que se combate o crime organizado. Não é dando moleza, flexionando pena, nada disso vai ajudar a reduzir esta chaga que vem matando o Brasil, que é o crime organizado. É um mau começo de um governo que não mudou as ideias, que continua a acreditar que bandido e faccionado são vítimas da sociedade, ao invés de pessoas engajadas em derrubar o Estado brasileiro e implementar a lei do crime.
Muitos especialistas acabaram analisando essa, que é a principal aposta do governo para a segurança pública, e identificaram que a maneira como ele está colocado, o projeto, beneficiaria inclusive alguns criminosos. Chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer também suas análises e impressões. Um procurador fez a análise detalhada desse projeto e disse, bom, se esse projeto for aprovado e sancionado, retiraria inclusive bandidos da cadeia, viu, Beraldo? Bem-vindo. É tudo que o Brasil precisa, não é mesmo, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja as coisas que acontecem no Brasil, né? A gente está diante de uma grande discussão nacional em que a polícia enfrenta criminosos armados com armas de grosso calibre, fuzis, como aconteceu no Rio de Janeiro. A polícia sai, de uma certa forma, vitoriosa, apesar de não ter prendido o cabeça do Comando Vermelho, o tal do DOCA, esse marginal repugnante que merece, nem a cadeia, na minha opinião, ele merece, porque o povo brasileiro não merece ser obrigado a pagar a conta desse bandido, esse assassino, essa figura que não tem limite para a maldade. Mas tudo bem. Só que, além de não ter prendido o DOCA, também perdemos 4 heróis da polícia do Rio de Janeiro que merecem as nossas maiores homenagens. Então, diante dessa operação, o Brasil começa a debater o combate ao crime. As pesquisas de opinião, feitas não só no Rio de Janeiro, mas feitas no Brasil inteiro, demonstram de forma inequívoca, todas elas passam a mensagem de que a população não aguenta mais. A população quer ver as facções criminosas combatidas, quer ver a autoridade da polícia, quer ver a polícia enfrentando bandidos, criminosos, de uma forma que a polícia seja percebida como a autoridade que ela já foi no passado e deixou de ser diante de muito esforço de figuras da política que simplesmente minaram a capacidade da polícia de agir da forma que não apenas a legislação prevê, mas que, sobretudo, a sociedade espera. Nessa onda, infelizmente, tivemos em várias esferas do judiciário brasileiro a atuação de pessoas que deveriam julgar e decidir conforme a letra fria da lei, preservando sempre o melhor interesse da sociedade, lembrando sempre das vítimas do crime, mas que, por vezes muito frequentes, acabam decidindo em favor do criminoso, relativizando a maldade na prática de crime dessas figuras repugnantes que estão por aí circulando livremente. Então o Brasil se acostumou com isso e agora deu um recado, mas esse recado ele não é entendido. Veja só a preocupação que existe pelo governo federal de ser visto como inimigo do crime. Ora, o governo se embananou todo para responder na sequência das operações. O ministro da Justiça foi ao Rio de Janeiro, foi ali tentar dizer que o governo federal tinha que estar envolvido, sendo que o governo federal foi chamado através da Polícia Federal para participar da operação e recusou. Depois vai a visita do ministro do Supremo Tribunal Federal e tal, como se estivessem todos ali dando uma dura no governador do Rio de Janeiro, querendo dar uma enquadrada nele, para ele saber que, olha, se você ficar matando bandido aí, a gente vai vir aqui, nós vamos te colocar contra a parede. Essa é a mensagem que é passada. E aí o governo, depois de se embananar todo, o que ele faz para sinalizar para a bancada do crime, para os apoiadores do crime, para os eleitores do crime? Aí manda uma proposta para relativizar a participação de facção criminosa. A narrativa que o governo, obviamente, quer construir é que participar de uma facção criminosa é uma atuação da qual o jovem, sobretudo, não tem escolha. Ora, ele está lá na comunidade, tadinho, aí ele cresceu vendo o bandido se dar bem. Ele é cooptado, ele é um pobre coitado, mas ele é cooptado pelos marginais. Aí ele tem que se enquadrar e se entregar a uma facção. É como ele tiver que escolher se ele vai torcer para o Flamengo ou se ele vai torcer para o Corinthians. Então, essa relativização, a construção de uma narrativa romântica para dizer ele é mau, mas ele é mau só um pouquinho.
Isso é a característica de quem não quer resolver o problema. Isso é a característica de quem dá uma banana para o Brasil e para os brasileiros e pensa exclusivamente com a calculadora eleitoral na mão. Então, diante desse tipo de postura, o máximo que a gente pode expressar em relação a essa notícia é o nosso sentimento de repugnar de forma bastante profunda alguém que pensa, simplesmente ali, tem um pensamento, mesmo que distante, de aliviar para vagabundo marginal criminoso. Essas pessoas pode não ter antecedente, pode ser jovem, pegou fuzil na mão, está na rua fazendo maldade, está traficando, está roubando, está alimentando o sistema do crime. Ou é cadeia ou é vala. Acabou. Se nós não agirmos dessa forma, jamais o Brasil será um país civilizado de novo. É muito importante essa discussão. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações sobre a maneira como o Hugo Motta está administrando essa situação, porque são projetos diferentes, né, Motta? Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, qual deve ser a saída de Hugo Motta para administrar pleitos da oposição e também da base governista. Pensa-se, inclusive, em unificar os projetos. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes disso. Mas, Motta, o Dávila elencou algumas coisas que para ele são fundamentais nesse debate. O que é mais importante para você quando se discute um projeto que trata da atuação desses criminosos que integram facções criminosas? Para você, o que é fundamental? O que precisa ter nesse projeto? O que é fundamental, Caniato, é um aspecto muito desagradável dessa situação toda. É o fato de que nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje porque existe uma convicção, um pensamento nos políticos de esquerda de que crime é uma coisa normal, é uma reação justa contra a desigualdade. Então, qualquer iniciativa supostamente para combater o crime vinda da esquerda vai ter 1 milhão de pegadinhas. E provavelmente o efeito final dela vai ser o contrário do que é anunciado. É isso que vem acontecendo no Brasil desde 1984. Por isso, a situação de segurança pública piora cada vez mais. Essa é uma notícia desagradável, porque força aos políticos de direita a confrontarem a realidade. Não é possível você sentar com a turma da esquerda e bolar em conjunto um projeto com uma série de medidas para combater a criminalidade, porque o objetivo deles é diferente. Sempre vão existir pegadinhas, sempre vão existir coisas ocultas. Então, isso é o mais importante. Vamos abandonar essa ilusão de que existem soluções técnicas, uma série de medidas. Nada disso é o caminho. O primeiro caminho é entender que nós chegamos ao ponto em que chegamos hoje por causa de uma crença política, de que o criminoso é um pobre coitado, de que crime é uma atividade econômica como outra qualquer, de que uma facção não tem nada demais, é apenas um grupo organizado para vender drogas no atacado e no varejo.